Olá, Isabel, como vai? Tudo bem? Professor, eu tava tudo bem. E você, como está? Tudo ótimo. Tava pensando esses dias, né? Trabalhando na ANEL, mas a gente não deixa de chamar de professor, né? É o Não, costume. agora é colega de profissão, deixou de ser professor. Verdade. Pessoal, deixa eu contar um pouquinho. Ela vai se apresentar, mas deixa eu falar um pouquinho. Isabel, ela foi aluna do QRT, não é isso? Ela fez outros cursos comigo. Isabel, ela se formou há pouquíssimo tempo, mas eu vou deixar a Isabel falar, tá? Eu vou deixar que a própria conte um pouquinho pra gente a história dela. Isabel, por gentileza, se apresente. Fale para nós quem você é. Olá, pessoal. Eu sou Isabel, né? Sou psicóloga há 2 meses e pouquinho, quase 3 meses, né? E atuo na clínica, aí atendendo o público infanto-juvenil e jovem adulto, né? Realmente são públicos que eu me identifico bastante. Mas Isabel, tenho aí 2 meses e pouquinho 2 meses e formada. pouquinho. Isabel, você fez o QRT quando? No ano passado, em junho, na turma de junho, que começou em julho. Na turma de junho. Você fez no quinto ano, né? Você se preparou antecipadamente. Isso, que é o diferencial. Ok. Isabel, olha, lá no direct, alguém botou assim: não é possível que essa menina esteja bem profissionalmente. Colocaram lá no direct isso. Eu adorei a frase, tá? E eu vou deixar que você conte. Fica à vontade, pode falar, né? Como é que você tá, onde você está. Fique bem à vontade. Certo. Então, esse era um pensamento, eu acho que quem está se formando agora, né? Aí, meados de se formar, concluir realmente a graduação. Laininha! É, e está aí, escuta muito esse pensamento, né? Porque é o que se permeia nas universidades. É que não é possível se viver de clínica. Sim. E eu escutei e já pensei muito isso, né? Mas conhecendo aí os cursos da Meta, realidades, né, que a gente vai conhecendo diferentes, esse pensamento muda. Uhum. Mas enfim, me formei esse ano, há mais ou menos 2 meses, Sim. e comecei aos pouquinhos, como todo mundo começa, né? Devagar. Só que as coisas foram acontecendo de uma maneira é, um pouco mais rápida, né? E eu atribuo muito isso à preparação que eu tive, né? Principalmente com o QRT. Então, em 2 meses e meio, estar aí com 15 pacientes realmente era algo que eu não imaginava, né? Que pudesse acontecer. Você E é, Diego sempre falava você é uma que psicóloga era Jedi, possível. Jedi já. Você já é Jedi. Isso, isso. E eu atribuía muito hum, a esse número por volta aí de um ano de formada. Então, quando eu vi isso acontecendo em 2 meses, foi muito surpreendente, né? Porque uma coisa é a gente estar ali nos cursos, falando pra gente que é possível isso acontecer, mas outra coisa é quando a gente vive essa experiência na prática, né? Então, vivenciar isso, principalmente na parte financeira, né? Quando a gente consegue, quando eu consegui aí em 2 meses, eu lembro muito da mentoria que eu tive com a Aline até, e ela me falou muito, né? Quando você conseguir estar aí com o valor que hoje você ganha, você começa a repensar sobre o seu futuro. Eu estava lembrando disso ontem na nossa conversa, e eu falei, em 2 meses, essa realidade, ela já bateu a porta, né? Então, 2 meses, 15 pacientes particulares, e aí essa realidade que já aconteceu em pouquíssimo tempo. Você falou da faculdade. O que é que você escutava na Sim. faculdade? Me fala um pouquinho como é que você viveu essa história na faculdade, né? E o que é que você escutava lá? Como é que é a sua história da faculdade e o que é que você escutava lá? Vale salientar que eu sou ex-professor universitário, tá, pessoal? Então, conheço bem tudo que era falado, o pensamento. Como Isabel, como é que foi para você?
Na faculdade, a gente ouvia, né, que para se manter, a gente precisava ter um outro emprego fora a psicologia, que não dava para viver da psicologia em si, psicologia clínica, né? E se a gente fosse pensar em viver dessa psicologia clínica, ou teria que ser por plano, para ter aquela parte financeira mais segura todos os meses, ou teríamos que fazer concurso público, né? Então era muito isso que eu escutava, que a clínica ela não era rentável, que a gente não iria conseguir um retorno muito rápido ou ali em uma base de 10 anos para a gente conseguir se manter. Então, quando eu escutava aquilo, 10 anos, me assustava. Então, era basicamente isso. Vinha essa frase, né? Ela vinha muito de outros professores. Isso era bem desanimador, confesso, professor. E vale salientar que Isabel não é caso único. Tem Carol, também conseguiu um desenvolvimento profissional muito rápido. Tem Marcelo, tem Gustavo, tem Cláudia. Todo esse pessoal que eu estou citando conseguiram. Natália Anjos conseguiu resultados muito rápidos e um crescimento realmente bem bacana. Ana Paula. Pessoal, não consigo nem lembrar de tanta gente que conseguiu ter esse desenvolvimento depois que adquiriu esse conteúdo, tá? Isabel, então aquilo te incomodava. E o que foi que você decidiu fazer a partir daí? E aí, Diego, eu comecei a pensar, ok, eles estão falando sobre isso, mas isso é o chamado psicólogo comum, né? É ali os que ficam na linha do que é aguardado. Então, eu vou sair dessa linha. E aí eu comecei a pensar, né? Como eu posso sair dali do que é aceitável, né? Nós saímos da faculdade com aquilo que é aguardado. Eu queria mais. Então, eu comecei a pensar, eu realmente estruturei como eu poderia ser essa profissional um pouco mais diferenciada e já sair dessa graduação com esse a mais, né? Então, eu comecei a investir em cursos, né? Fiz o curso de formação da Meta, fiz o QRT, né? O de técnicas, enfim, e todos muito com simulações, que é outra coisa que a gente não tem na graduação. A gente vai atender o paciente muito sem um norte. A gente sabe da teoria, mas a prática ali, como a gente atende o paciente, né, na prática, enfim, como a gente atende um paciente desafiador, né? Então, isso o curso, né, os cursos da Meta supriram 100%, eu diria. Porque a gente sai sem esse norte, né? A gente vivencia essa faculdade sem esse norte. Então, eu acho que o que impulsionou bastante foi essa possibilidade de treinar, né, esses atendimentos clínicos ainda na faculdade. Eu estava lembrando também ontem que eu fiquei muito nervosa no meu primeiro atendimento de faculdade, durante a graduação, mas o meu atendimento pós-formado, né, foi muito tranquilo. Mas porque eu já me sentia não super preparada, mas já com um norte muito bom, em decorrência dos cursos, né? Porque a gente simula bastante, a gente vê bastante, né? Esses atendimentos, então, muito positivo. E o que fez você tomar a decisão de entrar no QRT? Como é que foi essa tomada de decisão? Certo. Professor, foi depois que eu atendi um caso muito difícil na graduação. Um, não, dois. E aí eu compreendia que aquele era um caso muito desafiador e estava gerando um sentimento inverso em mim também. Inverso não, vindo a minha direção, né? Esse sentimento de estranheza, talvez. E eu pensei, não, eu não posso começar a minha vida profissional com essa sensação, né? Realmente, eu preciso fazer algo para mudar. Nesse período, eu já estava na formação, né? E vi seus cursos, né? Vi você falando sobre o QRT e como lidar com esses pacientes desafiadores. Fazer muito com que eles ficassem conosco em terapia.
Então, eu acho que eu vi alguma vinheta pelo Instagram, vi e percebi. Eu estou passando exatamente por isso. E eu não quero sair da minha graduação passando por isso. Então, foi naquele dia que a chavinha virou e eu falei, preciso do QRT. E hoje eu digo, né, e isso é muito sincero, Diego sabe muito bem disso e outros colegas também, que o QRT é a minha base da clínica, né? Porque a gente aprende ali para além de a resistência, enfim, mas a gente aprende sobre estilos terapêuticos, a gente aprende sobre o que é importante para aquele paciente no momento inicial, sobre os diferentes, né, tipos de pacientes, o que eles precisam. Então a gente vai conseguindo identificar. Eu vi até uma pessoa que perguntou, Diego, como a gente conseguiu captar e manter, né? Porque captar é uma coisa, manter é outra. O vínculo terapêutico ele é muito importante e a gente só conhece, a gente só sabe, a gente acha que sabe sobre vínculo. Eu achava que sabia sobre vínculo, mas eu aprendi sobre vínculo no QRT. E como atender cada necessidade do paciente. Porque o paciente ele só volta na segunda sessão se ele sentir que você vai atender as necessidades dele. Bacana você fazer esse comentário, porque a história do QRT é uma história de... Eu tive vários casos desafiadores e tinha estagiários que tinham casos desafiadores. E por mais que ele estivesse fazendo as coisas teoricamente corretas, usando a estratégia correta, o caminho correto para poder ajudar o paciente não evoluía. E aí eu comecei a buscar informação e só encontrei fora do país, né? Recentemente, eu tive fora do país e tive a possibilidade de estudar lá. E, pessoal, é impressionante como essa lógica, o que Isabel chamou de estilos terapêuticos, é utilizado lá. Mas aqui no Brasil, ninguém ouve falar. Ninguém não sabe nem do que se trata. Estilos terapêuticos. Quanto mais nós aprendemos a usar os estilos terapêuticos e a passear pelos estilos terapêuticos, melhor o resultado do processo terapêutico. Melhor você se adapta ao seu paciente e melhor costuma ser o resultado da terapia. Não é isso? Isabel, e você se sente segura hoje para poder atender? Diego, sim. Logicamente que em alguns momentos, né, a gente repensa algumas intervenções, né, nós temos aqueles sentimentos de, nossa, como eu vou lidar com esse caso? Como eu vou manejar esse caso? Mas eu acho que foi muito isso que você falou logo quando eu entrei, né, lá na live. Uhum. Nós vamos começando com casos um pouco mais simples, e Sim. aí quando chegam os casos mais complexos, e eu já te falei sobre um caso bem complexo. Uhum. Então, quando vão chegando casos mais complexos, a gente já está preparada. Não 100% para lidar com o que está por vir, mas a gente já tem um norte muito bacana. Porque o nosso senso de autoeficácia, ele vai sendo construído. Então, se eu conseguir dar conta desse caso, conseguir manejar esse paciente um pouco mais tranquilo, depois ver um pouco, né, mais complexo, quando chega um caso mais difícil, a gente já sabe, né? Raciocínio clínico. Então, hoje eu posso dizer que eu me sinto preparada, muito devido também a essa construção, né? A minha sensação é justamente essa, por eu ter treinado bastante, assistido muitas simulações, é como se eu estivesse na prática clínica há um certo tempo já. Então, acho que essa confiança e essa segurança vem muito disso. Teve alguma coisa do QRT que fez muito sentido para você, que realmente mudou a sua forma de trabalhar, de atender? Sim, Qual foi o conselho que fez mais sim, diferença? sim. E eu vou citar um caso prático. Pois não. Uma paciente chegou para mim e ela chegou dizendo que eu seria a última esperança dela. Então, imagine aí a responsabilidade, né? Isabel, você realmente é, é a última psicóloga, porque todos os que eu fui, eles só exigiam muito, e ela citou muito esse termo, acho que ela nem sabia, mas ela citou muito esse termo de usava um estilo que eu não me adequava. Então ela começou a falar daquele estilo e eu já fui captando, né? Então o que aquela paciente precisava muito naquele momento era de um estilo empático, acolhedor. E nós usamos bastante. Eu vi até que
uma colega falou, a sensação da gente estar aconselhando, acolhendo muito. Mas o que essa paciente precisava naquele momento, e eu acho que ali durante um mês e meio de terapia, era desse estilo empático, acolhedor. E foi isso que fez ela ficar, porque senão ela teria saído de terapia. Então, Fica à vontade, pode falar. então eu acho que ter essa noção desses estilos foi fundamental. Porque eu até, né, brinco muito. Saio atendendo um jovem adulto, adolescente, sai da minha sala, já já entra ali um paciente que já está ali em um estágio assim, de vida adulta, já chegando ali, né, na parte realmente da fase do ser idoso e como a gente consegue manejar, né? Porque são estilos completamente diferentes, a gente tem que adotar, né? Então, isso de passear entre os estilos realmente foi o que fez muito sentido para mim. E é o que realmente foi como eu disse, é o que está dando a base da minha prática clínica. Então, escutar isso dessa paciente foi quando eu pude aplicar, eu acho que o QRT da maneira mais vívida possível. Deixa eu explicar um pouquinho do conceito, né? Um pedacinho de aula aqui. Estilos terapêuticos é uma postura que você tem diante do paciente que ela por si só ela já é terapêutica. Quase sempre a gente escuta na faculdade que a gente tem que adotar o estilo empático acolhedor, como Isabel está dizendo. Como se fosse universal, tem que usar esse estilo. Tem paciente que não se adapta a esse estilo, ele não funciona com esse estilo. Então, quando você usa o estilo empático acolhedor, às vezes ele se aborrece, ele acha que é bobagem, ele acha que não funciona, e você pode mudar o seu estilo. Então, eu vou citar aqui alguns. Você pode usar um estilo negociador, um estilo autorrevelador, que é bem polêmico, que você vai falar da sua própria Ai, vida. e esse é bom, esse é bom. Esse vincula muitos pacientes. Os meus jovens adultos se vinculam muito a ele. Mas, Isabel, mas disseram que a gente não podia usar isso. Pode e gera uma mudança. Eu acho, Diego, que a intervenção mais, assim, impactante, né? Tanto que eu senti, quanto essa paciente sentiu, foi quando eu usei o empático acolhedor. Foi uma virada de chave que na outra sessão foi outra coisa. Sim. E o autorrevelador você chegou a usar também. Sim, já. Justamente esse. Foi o auto, porque você falou o empático acolhedor. Na verdade, foi o autorrevelador. Não, o alto. O autorrevelador. Revelador, isso. Então, existe humorístico. Diego, peraí, quer dizer que você pode brincar com o seu paciente, você pode rir. Pode, pessoal, não pode não, deve fazer isso. Se o seu paciente se adapta bem a esse estilo, você tem que usar esse estilo. É o estilo que conecta. E quanto mais essa conexão acontece, geralmente mais você vai reter o paciente na terapia e melhor a evolução clínica, mais ele confia em você e mais ele vai aceitar o processo terapêutico. Eu me lembro de uma situação de um paciente, um caso muito antigo, né? Vou pegar aqui um pequeno recorte, de uma paciente, eu estava bem no início da vida enquanto terapeuta, um ano depois, a paciente ela me falou uma frase, um ano depois, pessoal, ela me falou uma frase, depois que eu usei uma estratégia, ela disse, estou começando a confiar em você. Pessoal, um ano depois. Então, a conexão, ela não necessariamente começou o processo terapêutico, conectou. Vai demorar, pode demorar bastante. Quanto mais você aprende a passear por estratégias, geralmente melhor costuma ser o resultado. Certo? Então, se você aprende a passear por vários estilos, o resultado costuma ser muito bacana. Isabel, me fala um pouquinho como é que está a sua vida. Depois de ter feito QRT, ter começado a atender, começado a trabalhar, como é que ela está hoje? Diego, hoje eu estou com 15 pacientes, né? Eu acho que, como eu falei aqui, foi um número que eu esperava daqui a uns meses ainda, né? Mas, enfim, chegou muito rápido. E estamos em busca aí de mais, né? Querendo abrir mais alguns turnos. Sim. Então, eu estou bem nessa perspectiva de aumentar cada vez mais, né? Esse número e essa agenda. Sempre tendo como base as premissas aí que a gente aprende no QRT. Mas hoje, né,
Eu estou aí atendendo o público infanto-juvenil, adulto, e atendendo aí manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Foi difícil estabelecer um nicho. Os psicólogos costumam dizer que é muito complicado essa coisa de estabelecer nicho. Como é que foi para você? Eu diria que foi que na prática a gente vê o que a gente gosta mesmo, né? Então, eu diria que não é difícil estabelecer nicho, mas é desafiador. Certo. Porque quando a gente observa, né, e reparar o que a gente gosta, enfim, de estudar, atender, porque a gente não vai gostar, né, de atender todas as demandas e todos os públicos. Eu acho que não é nem gostar, mas é se identificar mesmo. Então, quando a gente está aberto a essa percepção, né, do que nós nos identificamos, tudo flui. Mas, como eu falei, é desafiador porque a gente tem que sustentar isso, Uhum. né? E se aprofundar e se especializar. Então, eu acho que não é difícil, mas é desafiador. Mas flui de uma maneira tranquila, só que nós temos que conseguir, né, dar esse suporte. Você já tem fã-clube aqui, tá? Isabel, você Eu faz seu tô trabalho vendo. com excelência. Andrisa, Temos aqui uma pergunta de Cláudia Barbosa. Faculdade também diz que quando você não se conecta com o paciente, você deve encaminhar para outro colega. O que dizem? O que você pensa sobre isso? certo. Ahn, hoje, Diego, isso, enfim, né? Nós falamos muito lá no QRT também, sobre o sentimento que nós temos ao paciente, Isso. certo? Hoje, e esse sentimento ele é real, ele acontece, né? Eu acho que aqui a gente não precisa dizer que não, sim, ele acontece, De, dessa vinculação ou não. de Isso, positivo ou negativo, isso, né? isso mesmo. Processo transferencial ou contra-transferencial. E ele acontece. Mas eu acho que nós temos, né, nós temos que estar nesse processo de constante observação, né? Até onde eu consigo ir, até onde, né, seria melhor eu realmente parar e observar. Mas eu acho que depende muito da demanda em si. Entende, professor? Se for uma demanda que realmente você observa e vê que ok, eu consigo, né, com base nesse estudo, nessa teoria, eu consigo levar, e é positivo para mim, ok. Mas eu acho que nós, né, temos que começar a pensar sobre isso. E estar atento também, né? Porque o que pode acontecer aqui com todos os pacientes, ou com a grande maioria dos nossos pacientes, a gente pode, né? Nós temos algum sentimento, se não naquele início, no meio de terapia. Sim, Então, a gente tem que estar atento a isso e como a gente pode manejar essa situação. isso. Porque é muito aquela frase que você já disse: alguém vai ter que atender esse paciente. Então, Isso. a gente precisa se capacitar da melhor forma possível e estar atento também aos nossos sentimentos e à maneira que a gente age. O caso específico que a Isabel está fazendo referência é uma aula do QRT sobre sedução na terapia. E o que acontece muito tipicamente é que esse paciente ele vai passando de terapeuta em terapeuta e ele vai se vinculando afetivamente pelos terapeutas e todo mundo desiste desse paciente. E aí é essa frase que Isabel acabou de falar. Eu falo, alguém tem que atender esse paciente. Não é possível que a gente fique passando e ninguém vai atender e vai manejar essa condição. Então, o que eu falo geralmente no QRT é, quando é padrão, eu noto que isso é um sentimento que ele vem, né, de maneira padronizada, com vários profissionais, eu continuo o processo terapêutico, porque alguém vai ter que fazer o atendimento desse paciente. Caso contrário, se eu percebo que é um sentimento teoricamente genuíno, aparentemente genuíno, aí é o caso realmente da gente pensar de fazer o encaminhamento. Ok? Então, pessoal, o bacana do QRT é justamente isso que Isabel chamou de raciocínio clínico. Você não fica atendendo de maneira absolutamente sistematizada. Sessão 1 é isso aqui, sessão 2 é isso aqui. Não, você vai raciocinar em cima do problema do paciente. Não é isso, Isabel?
Isso mesmo, isso mesmo. Isabel, o que que você poderia falar para profissionais que se sentem inseguros para poder atender, às vezes nem casos nem tão desafiadores assim, e que têm medo de crescer profissionalmente? O que que você diria para eles? Diego, eu diria que, primeiramente, é avaliar de onde está vindo essa insegurança, né? Para a gente começar a atuar em cima desse ponto. É de, talvez, dificuldades, né, teóricas e técnicas, então vamos começar a nos aprofundar sobre isso. Mas eu acho que a chave principal é se capacitar e não esperar o momento ideal, o momento perfeito, porque esse momento ele não existe, né? Eu Exatamente. ficava muito pensativa de quando eu for começar a atender, eu tenho que ter tal curso, tal pós, eu tenho que estar nesse momento da minha vida. Só que as coisas não foram assim, né? Então, eu acho que nós fazemos realmente o que precisa ser feito, assim, mais de uma maneira mais básica nesse início e eficaz, né? Mas eu acho que ir com o que nós temos e não esperar o momento perfeito. Jô está perguntando como agir diante de um adolescente que não consegue se expressar diante da sessão, tem dificuldade de comunicação. Se você sentir a vontade para responder, você pode responder, caso contrário, eu respondo. Aí Certo, é quase uma supervisão. certo. Eita, deixa eu ver. Hum, Jô, seriam já muitas sessões? Seria uma sessão aí inicial, né? Seriam sessões iniciais ou seria um caso aí que você já está há mais tempo? Porque o que eu faço muito com os meus adolescentes, inicialmente tentar estabelecer vínculo. Sem vínculo a gente não vai para lugar nenhum. Então, tentar entender o mundo desse adolescente, tentar entender o que ele gosta, esquecer talvez um pouquinho ali dessa técnica, né, nesse início, porque nessa fase esses adolescentes eles já estão sendo cobrados por todos os lados. Escola, pais, relacionamentos. Então, eu acho que focar, né, você se mostrar como alguém que vai estar disponível para ele. Então, quando a gente foca muito nisso, principalmente, né, nesse momento inicial, o que eu faço muito é investigar, enfim, preferências e gostos, né, que esse adolescente tem, para a partir daí me vincular. Anderson vai ficar gravado, tá? Anderson está perguntando se a live vai ficar gravada, vai ficar gravada. Pessoal, e deixa eu complementar aqui o comentário de Isabel. Falar e se comunicar são duas coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Você pode se comunicar sem estar falando, ok? Então, você pode partir por essa estratégia. O não verbal está comunicando do mesmo jeito. Mas tem uma técnicazinha que ela costuma funcionar muito bem no QRT, que é a técnica de proibir algumas palavras. Se Sim, a pessoa tem dificuldade de comunicação, eu proíbo algumas palavras. São palavras que eu costumo dizer que são palavras que não dizem nada. Sim, não, legal, normal, talvez, mais ou menos, sei não, sei lá. Ah, também, né? São geralmente aquelas palavras que a gente fala quando a gente não está muito afim de falar mesmo. Então a gente fala termos muito generalistas. Quase sempre comunicação com boa parte dos adolescentes é assim. Tudo bem? Tudo. Como é que foi a semana? Boa. Foi o que você fez? Nada. Então essas palavras eu proíbo. O que é que eu faço? Eu faço com que ele tenha que raciocinar, ele tem que pensar sobre como é que ele vai se comunicar com você. E aí você resolve o primeiro grande problema, que é a comunicação. Para a partir daí você conseguir dar andamento ao processo terapêutico. Ok? Então, é uma estratégia, uma das estratégias que a gente usa para lidar com esse perfil de paciente. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta ainda pode fazer, certo? A gente tem um tempinho aqui ainda, tá bom? Mas enquanto vocês estão aqui pensando em alguma pergunta e botando, deixa eu comentar com vocês, deixa eu falar para vocês. A gente está iniciando esse momento da jornada do psicólogo referência. Aqui são as lives de aquecimento. Vocês vão escutar vários colegas que passaram por esse momento, estudaram casos desafiadores, começaram a trabalhar em cima do seu desenvolvimento profissional. Não é pecado, não é problema.
Você precisa ser bom para o paciente e para você também, pessoal. Se você não estiver legal, desculpa, você não tem como ajudar seu paciente. Tem que ser bom para os dois. Quanto melhor você tiver em todas as esferas da sua vida, maior o potencial de ajudar o seu paciente, inclusive na financeira. E por isso que a gente precisa pensar nisso também. Por isso a filosofia, viver de maneira digna da psicologia. E eu costumo dizer que você escolhe o que é dignidade para você. Dignidade pode ser pagar a escola do filho, dignidade pode ser ter a opção de poder se divertir um pouco, dignidade pode ser fazer uma viagem bacana que você quer fazer. Você escolhe o que é dignidade. Mas você tem que sentir que é digno. Isso não vale só para psicologia, não. Isso vale para qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem que sentir que é digno. Se você não percebe que trabalhar é digno, tá? Infelizmente, você vai durar muito pouco tempo naquela condição. Trabalhar, viver para atender 60 pacientes por semana e sentir que você não tem uma recompensa digna em função disso, desculpa, vai durar muito pouco tempo. Concordam? Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês, Isabel? Demais. E agora na prática aí é que faz. Então, tem que ser digno para todos nós. Por conta disso, que tem a filosofia, vamos viver de maneira digna da psicologia. Por conta disso, da aplicação com todos esses profissionais. Pessoal, Isabel não é caso único, não. Tá? Tem Isabel, tem Carol, tem Marcelo, tem Ives. Pessoal, eu não vou conseguir falar todo mundo, é gente demais. Eu podia fazer uma lista de 40 aqui. Facinho, tá? André, tenho muita dificuldade de poder fazer os adolescentes falar, mas interagir na sessão. André, tem estratégia para poder conseguir ajudar as pessoas a se comunicarem, para poder a gente desenvolver essa habilidade de comunicação. Comunicação é uma habilidade. Tem gente que tem gente que desenvolveu, tem gente que não desenvolveu. E no QRT a gente aprende a lidar com isso, tá bom? O paciente pediu para ficar de costas, né, para ela, e mesmo assim não teve comunicação. Ficar de costas já está se comunicando. Não está falando, mas está se comunicando. É bom a gente dar uma olhadinha nisso aí. Isso mesmo. A Isabel passou por algum processo de autocura, autoconhecimento, terapia, algo do tipo? Você fica à vontade para responder, Certo. se quiser. Já fiz terapia por um tempo, né? E eu acho que foi nesse processo que a gente vai descobrindo aí as nossas dificuldades, né? As nossas vulnerabilidades, porque todos nós temos. E quando a gente descobre, ok, nós descobrimos. Mas e agora? O que a gente faz com isso? Né? É muito o que eu costumo dizer. Ok, a gente descobre, mas o que a gente faz com isso? E aí a colega também falou sobre o autoconhecimento, né? Que está englobado muito nesse processo da psicoterapia, mas eu creio hoje, com essa visão que eu tenho, foi muito mais o que eu fiz com esse autoconhecimento, né? Quais estratégias eu pensei a partir desse autoconhecimento. Então, foi me aprofundar mais, né? Melhorar aí esse aporte teórico. Então, sim, mas eu acho que só isso, né? Metade do trabalho feito e a outra metade é o que a gente faz a partir disso, né? Qual o ponto de melhor a gente tem a partir disso? Estão perguntando por que os profissionais têm tanta segurança para atender. O que é que eu acho? Tem muitos motivos, de verdade. O maior deles é porque se botam muito medo na gente. Essa que é a verdade, tá? Se coloca nas faculdades uma condição como se qualquer coisa que a gente fizesse fosse gerar um grande erro e um grande dano no paciente, e isso não procede. Você vai se capacitar tecnicamente, você vai aplicar as estratégias, você, infelizmente, a vida é assim para tudo, vai ter um pouco de tentativa e erro, algumas coisas você vai errar, outras você vai acertar, Exatamente. e tudo bem, ok? Então, se coloca muito essa condição, como se a gente fosse causar um grande dano, como se fosse... Pessoal, olha, a gente vai se capacitar e vamos testar e vamos se aperfeiçoar, e assim a coisa vai acontecendo. É assim, por isso da simulação, para que você possa testar sem que você gere dano a ninguém. Por isso que é a melhor estratégia de todas para poder você conseguir ter essa segurança. Estão perguntando aqui o que você diria para quem está em dúvida, se entra ou não no QRT. Eu diria que entrem,
Só entrem, pensem aí, né, nas possíveis dificuldades, medos que vocês têm, né? Eu acho que aqui nós já vimos muitos receios e medos que as pessoas têm. E de verdade, gente, tudo isso foi aí cessado no QRT. Então, eu digo sempre que é um curso muito completo, muito amplo. Nós vemos sim teoria, mas a gente vê muita prática. Então, eu realmente diria, e eu falo isso para todo mundo, o Diego sabe muito bem, que foi assim um divisor de águas, né, na minha vida e na carreira profissional também e pessoal, né? Ele não ficou ali só naquela esfera profissional, não. Mas eu acho não, tenho certeza que todos esses medos, dúvidas que a gente leu aqui, viu aqui, são aí quebrados com muita efetividade no curso. Évila está perguntando se o QRT é online. Ele é online, Évila, mas ele tanto tem aulas gravadas como tem aulas ao vivo. Eu fiz questão de ter aulas ao vivo, apesar de boa parte dos cursos que tem por aí não ter, certo? Por um motivo muito simples. Eu não posso falar de conexão e não ter nenhum meio aonde eu possa me conectar diretamente com vocês. Então, por isso que a gente manteve, né, as aulas ao vivo. Então, você vai poder conversar comigo, vai poder me atender, ok? Isabel me atendeu, só para você ter ideia. Foi legal, Isabel? Sim, desafiador, mas bacana. Então, vão poder me atender, porque eu simulo casos desafiadores, certo? Dos mais típicos aos mais pesados. Justamente para poder você conseguir pegar manejo clínico, tá bom? Como é o processo de desmame de alta terapêutica e como cobrar nesse processo. Olha só, se você nota que o paciente ele melhorou de fato, ele não tem mais demandas específicas, você pode começar a direcionar para esse processo de alta, sem nenhum problema. Eu costumo dizer que existe uma diferença entre melhorar e se sentir melhor. Nem todo paciente que diz que está se sentindo melhor está melhorando. Então a gente tem que ter olho clínico para isso. Se a gente nota que ele consegue, principalmente comportamentalmente, executar as ações que ele antes temia, que ele ficava tenso, ansioso, significa dizer que ele melhorou, tá? É um dos critérios que a gente utiliza. Pesa muito sair da faculdade com uma abordagem escolhida? Eu vou respondendo essas, tá, Isabel? Certo. Pessoal, olha só, eu tenho quebrado muito com essa lógica. Eu tenho falado muito mais de integralismo. Não que eu não tenha abordagem, eu tenho abordagem. Mas tem uma frase que eu digo que é o seguinte: imagina que quando eu escolho uma abordagem, é como se eu estivesse dizendo assim: tudo que Aronbeck falou está correto e tudo que qualquer outro teórico falou está errado. Pessoal, não faz sentido. Se eu pegar a minha prática clínica de Isabel, e a gente nem teórico tá? Muito possivelmente a gente vai dizer várias coisas corretas. Então, é muito improvável que Beck errou, Freud errou, Albert Ellis errou, Rogers errou, todo, assim, só o meu acertou. Não faz sentido, não tem lógica isso. Então, a condição de ser integralista implica que você aceita que a informação do outro ele pode fazer algum sentido, mesmo você tendo abordagem, tá bom? Eu sugiro que sim, a gente tem que ter abordagem, mas eu não posso estar fechado para as informações que os outros teóricos trouxeram. Estou no último ano e tenho aprendido tanto na teoria, tantos livros, tantos artigos, ao mesmo tempo tenho a sensação de não saber de nada. Normalíssimo, em qualquer área. Ontem a entrevista que eu fiz foi com o pessoal da medicina e eles disseram exatamente a mesma coisa. A gente se acaba de estudar e a gente tem a sensação que a gente não sabe de nada. Então é bem normal. André, o QRT, ele funciona, as aulas ficam disponíveis para você por 2 anos, tá? Então, você tem 2 anos aí de aulas disponíveis, mas as aulas ao vivo, elas duram 2 meses e pouquinho, 2 meses e 2 semanas, se eu não me engano. O QRT, ele é focado para público geral, de modo geral, né? Então, para público como um todo, em especial, a gente fala muito mais de casos desafiadores, a maioria desses casos são adultos, mas a gente está falando de público em geral, tá ok? Mas, Diego, vou lhe dizer, viu? Pois não? Uso muito, e talvez o público aí que eu tenho usado mais nesses últimos tempos são infância e pais.
Paz, Então, né? me deu outro olhar para a orientação de pais. Coisa... Impressionante. Ah, que bacana, Isabel. Pessoal, é isso. Essa é a segunda live, tá? É a segunda live que a gente está fazendo para poder a gente começar a jornada do psicólogo referência, que vai ser esse evento online e gratuito. Você não paga absolutamente nada. Vai ter simulação. Você vai ver um filminho, você vai ver uma série de 3 episódios, ok? Aonde vocês vão ver a sequência de um atendimento clínico de um caso desafiador. Vai poder opinar, vai poder dizer o que acha, vai poder concordar, discordar, vai poder ficar à vontade. Mas você vai aprender tanto a lidar com casos desafiadores na jornada do psicólogo referência, como você também vai poder aprender algumas dicas de como crescer profissionalmente. Então, tudo isso você vai poder ver, tá bom? Acontece no YouTube, tá? Mas você faz a inscrição aqui no link da bio. Então, quem quiser, pessoal, clica lá no link da bio e se inscreva. Você automaticamente vai para o grupo e a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês. O significado de QRT é quebrando a resistência terapêutica. Ok? A lógica é justamente aprender a lidar com casos desafiadores. E eu garanto, quando você sabe lidar com casos desafiadores, maior a taxa de retenção, maior a quantidade de indicação e mais rapidamente você consegue ter a vida digna, né? Que eu falo sempre de ter uma vida digna da psicologia. Estão perguntando por que eu deixei de lecionar na graduação de psicologia. Porque começaram a aparecer novas oportunidades para a minha vida. Eu era professor de graduação, fui para o mestrado, me tornei professor de mestrado, ao mesmo tempo que me tornei gestor de clínicas. Depois, eu me tornei coordenador de mestrado, a clínica começou a aumentar, os cursos começaram a aumentar também. Teve uma hora que tinha mais trabalho do que tempo para poder eu me dedicar, e eu tive que escolher entre uma coisa e outra. E aí eu escolhi aquilo que para mim fazia mais sentido. Era ser gestor de clínicas, era poder estar atingindo e ajudando os psicólogos de maneira geral, a partir de curso de formação e do QRT, e foi por esse caminho que eu fui. Então, assim, para mim, só para vocês terem ideia, eu, enquanto professor de mestrado, enquanto orientador de mestrado, o impacto que eu tinha era de 5 alunos por ano. Era isso. Eu conseguia ajudar 5 pessoas no ano. No QRT, o ano passado, eu consegui ajudar em torno de 160 a 170. Okay? O impacto é infinitamente maior. Para a pessoa poder chegar no mestrado, o funil, o gargalo, ele é muito mais árduo, ele é muito mais difícil, exige muito mais de você. No QRT, não. A gente está à sua disposição. Então, assim, boa parte do pessoal fala comigo no WhatsApp. Então, os alunos, eles se comunicam comigo pelo WhatsApp. Ou grupo, ou às vezes até individualmente. E eu consigo ainda dar mentoria para vocês. Então, geralmente, uma parcela dos alunos, não tem como ser todos, é uma quantidade muito grande de alunos, eu consigo fazer mentoria individual. Tem mentoria em grupo e mentoria individual. Ok? E foi por isso que eu decidi sair da graduação. Porque a gestão das clínicas, que hoje é mais de uma, Isabel está em uma delas, inclusive, a gestão das clínicas, os cursos e os pacientes, eu tenho uma agenda hoje de 50 pacientes, eles me tomam bastante tempo e eu não tenho, infelizmente, não tenho tempo para me dedicar a tudo. E aí eu fiz a minha escolha. Foi uma boa escolha, Isabel? Você acha? Sim, 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 sim. O impacto é muito positivo na vida de muitos alunos. Pessoal, é isso por hoje. Domingo tem live com outra profissional. Tá? A gente vai estar colocando aqui, a gente vai estar mostrando um processo de transição de carreira. Ok? A pessoa trabalhava na organizacional, largou. Diz ela que hoje ganha igual o chefe dela, Isabel. Tá? Em 8 meses, É possível, é possível. em 8 meses, ela já está ganhando igual o chefe dela de quando ela trabalhava na organização. Tá bom? E a gente vai poder ver um pouquinho essa história. Jô, Diego, eu me conheci através daqui. Você tem me ajudado muito. Obrigado, Jô. Bom, no futuro a gente pode pensar em alternativas. Né? Eu digo de como expandir a lógica, a filosofia da coisa. Existe a possibilidade para o futuro. Pessoal, eu desejo a todos muito boa noite. Vamos acreditar, vamos viver dignamente da psicologia, assim como Isabel já está vivendo. 2 meses de formada, pessoal.
Me disseram que não era possível, Isabel, tá? Isso, para mim também, mas a gente segue travando o contrato. Então, é extremamente possível e garanto a vocês, Isabel, não é caso isolado. Eu vou mostrar isso para vocês nas lives que vão acontecer toda quarta e domingo, entre o dia 15 e o dia 1º de agosto, tá ok?